Glória a Deus. Voltou, gente. Voltou a conexão. A conexão caiu, mas a gente voltou de novo. Glória a Deus. Como eu ia falando, vai ficar dividido, né, o vídeo, mas depois eu posto os dois, tá? Eu posto o começo e posto essa segunda parte também. Como eu ia falando, Jesus ele aconselha os obreiros, né, que eles estariam sendo enviados como cordeiros no meio de lobo, foi o que eu estava falando antes de cair a conexão. E ele fala também que aonde eles chegassem, que era para eles se hospedar e ser participante ali, comer, enfim, desfrutar do que fosse oferecido ali na casa aonde eles hospedassem. Né? E aí ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Né? Então nós sabemos que tem obreiros na casa do Senhor, que eles vivem em tempo integral, né? Vive para a obra de Deus. Então, nada mais justo do que esses obreiros ser participante de um salário, ser digno do seu salário, como a palavra de Deus nos deixa claro, né? Não há nada de injustiça em um obreiro ser remunerado, um obreiro que vive em tempo integral para fazer a obra de Deus e dele ser assalariado para poder trabalhar no reino de Deus, né? E aí Jesus ele dá uma ordem, ele diz curai os enfermos, isso é uma ordem. Ele não estava assim pedindo, olha meu filho, ora lá, sabe? Ele fala o seguinte, curai os enfermos. Se Jesus falou isso é porque ele já nos capacitou, ele já nos deu poder para isso. Para poder, no nome de Jesus Cristo, curar os enfermos, repreender os demônios, né? Como diz lá em Marcos 16, né, que ainda que a gente beba alguma coisa mortífera, ainda que a gente venha pisar serpentes, escorpiões, enfim, né, não nos fará dano nenhum. E o Senhor dá a ordem para a gente ir pregar o Evangelho, né, e todo aquele que crê, né, o que a palavra de Deus nos deixa claro, vai ser salvo, né, que crê e for batizado será salvo. Enfim, e aí nós vamos observar aqui que Jesus chamou a atenção desses obreiros que ele estava comissionando e mandando para fazer a obra dele. Jesus chamou a atenção dizendo o seguinte, que quando eles chegassem numa cidade, que eles pregassem o evangelho e essa cidade não, eles deixassem a paz. Se alguém fosse digno de paz, que a paz iria repousar sobre essas pessoas. Se essas pessoas não recebessem a paz retomaria sobre os discípulos. Né? E aí nós vamos ver os obreiros, Jesus direcionando eles e dizendo o seguinte, que para aquele povo que não aceitassem o evangelho, que não aceitasse eles com as boas novas, que era para ele bater o pó, né, até dos pés, que tivesse nos pés deles daquela cidade, né? E Jesus chama assim, de antemão, ele já chama a existência uma sentença. Ele diz o seguinte, que naquele grande dia haverá menos rigor para Sodoma do que para essa cidade. Ou seja, para as pessoas, para a cidade que rejeitar a palavra de Deus. Nós vemos que tem muitos países, não é só cidade não, que rejeita a palavra de Deus, que não deixa o cristianismo entrar, o evangelho de Jesus Cristo ser pregado. E nós sabemos qual é a sentença desse povo, né? Nós sabemos qual é a sentença desse povo de acordo com a palavra de Deus. Naquele grande dia, ou seja, no grande dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para esse povo que rejeita a palavra de Deus. Mas nós, como obreiro, qual é o nosso papel? É pregar. Se eles aceitam, não é problema deles, né? Mas a palavra vai ser pregada e quem convence esse povo do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que é cabível a nós temos que fazer, né?
Agora, quanto ao papel do Espírito Santo, é convencer o povo de que eles precisam de arrependimento, né? Mas voltando aqui para o nosso estudo, para a nossa matéria, né? Que eu deixei, terminamos agora a introdução da palavra de Deus, nós vamos ver aqui 3 coisas que o obreiro necessita ser e ter. Foi o que eu comentei na última aula que eu dei, que tem uns 15 dias, né? 3 coisas que o obreiro precisa ser e precisa ter. Então, nós falamos sobre o chamado, sobre o obreiro ser chamado por Deus, sobre ser ungido, né? Chamado, ungido, enviado, aprovado, né? Nós precisamos disso. Chamado, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E muitos atribuem isso à salvação. Não. Isso é para o ministério, é para o trabalho no reino de Deus. A salvação é para todos. Então, como que Jesus vai chamar o povo para a salvação e vai escolher uns e lançar outros no lago de fogo? Não tem cabimento, gente. Tem nexo uma coisa dessa, né? E aí nós vamos ver que Jesus, o chamado da salvação é para todos, independente de cor, raça, etnia, não importa. A salvação é para todos. A chamada não é para todos, né? A vocação para trabalhar no reino de Deus não é para todo mundo. Então, por isso, aí sim entra esse versículo, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque o Senhor ele vai chamar o seu obreiro ou a sua obreira para a seara dele, né? E ele vai passar por alguns processos para poder habilitar para o seu reino, né? Porque a gente não pode servir no reino de Deus só com teoria. A gente tem que servir no reino de Deus com experiência. A gente tem que ter a palavra de Deus na teoria, mas temos que vivê-la também. Nós temos que ter na prática também. Nós temos que ter experiência com Deus também. Porque como que eu vou sair para o campo para poder falar da palavra de Deus se eu não tenho nem experiência com Ele? Se eu não tenho experiência com Ele, se eu não conheço a palavra dEle, como que eu vou ministrar a palavra de Deus se nem eu mesma conheço a palavra de Deus? Né? E aí, o obreiro aprovado, amados, né? Ele precisa ser chamado, ele precisa ser aprovado, ele precisa para poder ser enviado, né? E existe uma necessidade muito grande, eu dizia na última aula, na primeira aula que nós tivemos, né, para obreiros, eu dizia o seguinte, que devido à necessidade, eu e a pastora Alda, dizíamos o seguinte, que devido à necessidade tão grande da seara do Senhor, que as pessoas querem servir a Deus só por aquilo que Ele tem para proporcionar, mas não quer ter a responsabilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como o profeta Isaías disse, né? Não é todo mundo que está disponível, é só um remanescente. Às vezes o reino de Deus está tão carente de obreiros, sabe? E o povo está indo para adorar a Deus, está indo para buscar a Deus, mas não quer compromisso com o reino dele, não quer responsabilidade no reino dele, quer ficar na zona de conforto. E aí nós vimos muitas pessoas passando por processos difíceis, porque o Senhor está chamando para a sua seara e Ele está recusando o compromisso com o reino de Deus, né? E nós vimos que o obreiro, para ser aprovado por Deus, primeiro, precisa, antes de tudo, amar a Deus. Não tem como um obreiro trabalhar no reino de Deus se ele não ama a Deus acima de todas as coisas. Se ele não ama, ele não vai ter nem desejo de trabalhar no reino de Deus. Eu preciso amar o meu Senhor ao ponto de dizer, eis-me aqui, eu quero trabalhar para o Senhor. Né? Então, o obreiro, para ser aprovado, primeiro ele precisa amar a Deus acima de tudo e de todos. E precisa amar também a sua palavra. O obreiro que não ama a palavra de Deus já é reprovado de primeira. Não tem como obreiro de Deus, tudo que um obreiro vai fazer no reino de Deus, ele depende da arma chamada Escritura Sagrada.
Então, se o obreiro não conhece a palavra de Deus, não sabe manejar a palavra de Deus, ele não está preparado para o reino de Deus, né? Como diz o nosso bispo, ele diz o seguinte, que não senta para aprender, não está preparado para levantar e ensinar ninguém. Vai ensinar o quê? O que não aprendeu? Então nós precisamos sentar, né, amar a Deus acima de tudo e de todos, ao ponto de desejar se colocar na brecha, se colocar na presença de Deus, se preparar para poder ser enviado pelo nosso Senhor, ser enviado por Deus, né? E aí, eu até coloquei uma pergunta aqui. Quem não tem interesse pela palavra de Deus, como poderá se interessar e amar um Deus calado, um Deus mudo? É muito preocupante isso, é forte, sabe, amados? É forte isso, porque como que eu amo a Deus e eu não gosto da palavra dele? Eu não gosto de ir na escola bíblica aprender. Eu não gosto, eu não quero fazer um curso teológico. Eu não estou preocupado em crescer no conhecimento. Quero me encher da graça de Deus, mas de que adianta estar cheio da graça de Deus sem a palavra, sem o conhecimento da palavra? Vai acabar falando aquilo que ouve dos outros, sem ter certeza do que está falando. E como a gente ama um Deus mudo, que a gente não conhece a voz dele, que a gente não conhece a palavra dele, que a gente não deixa esse Deus se direcionar para nós, até nós por meio da sua palavra. Então, é a primeira característica de um obreiro que precisa trabalhar no reino para ser aprovado por Deus, é amar ele, amar o seu Senhor acima de tudo e de todos e amar a sua palavra. Porque não tem como eu amar a Deus se eu não amo a palavra dele. É como se eu dissesse assim, eu amo a Maria, mas eu não gosto de ouvir a Maria. Não estou interessado na conversa da Maria. Como é que eu vou servir a Maria? Como que eu vou ser amiga da Maria? Como que eu vou andar com a Maria? Muda. Eu mudo do lado de cá e Maria muda do lado de lá. Não tem como. Então, para andar com Deus, tem que ter relacionamento com Ele, tem que gostar de ouvir a voz dele, e a voz dele é por meio da palavra. Não tem como Deus se pronunciar para a sua igreja se não for por meio da palavra dele, né? E aí, nós sabemos que primeiro nós precisamos ser chamados por Jesus. É a primeira coisa que precisa, ser chamado. Se você já sentiu o desejo no teu coração de servir no reino de Deus, então é porque o Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo, não vou dizer está te incomodando, porque ele não incomoda, ele é educado. Quem incomoda é o diabo chega arrebentando tudo. Mas o Espírito Santo, ele toca com amor, ele fala dentro de nós para a gente se dedicar na obra do Senhor, que a seara está precisando, que nos cultos está precisando de obreiro, que está precisando de obreiro para fazer visita, que tem gente precisando, sabe, ouvir a palavra dele, que precisa fazer evangelismo, que precisa, enfim, orar pelos enfermos, que precisa fazer visita para os casais, que precisa, enfim, visitar vidas, que precisa de uma palavra da parte de Deus, né? Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nos convocando, nos chamando, mas às vezes nós estamos tão desinteressados com o reino de Deus, sem interesse nenhum, que nós não estamos nem dispostos a ouvir a voz de Deus, com medo do que ele vai falar. Queremos ouvir Deus falar, mas às vezes nós não estamos preparados para ouvir a voz dele, porque temos medo da convocação que ele vai fazer para a gente, né? E aí primeiro nós precisamos ser chamados, e quando o Senhor nos chama, ele nos unge, né? Nós vimos em Atos 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo para testemunhar. Então Jesus, ele chamou os seus discípulos, mas ele não deixou os seus discípulos vazios, não. Quando o Senhor nos chama, ele nos capacita. Ele não nos chama para ser envergonhado no reino dele, não. Para ser envergonhado no meio das trevas.
para ser envergonhado como cordeiro no meio dos lobos, não. Para os lobos sair correndo e a gente sair voado, não. Ele nos capacita, ele nos unge, ele nos enche da unção do seu Santo Espírito, nos enche de poder. Nós vimos que Jesus comissionou seus discípulos e aí, após a ressurreição dele, ele dá as diretrizes para os seus discípulos, para eles continuarem com o reino dele aqui na terra, dar continuidade, mas ele não deixou eles oco, vazio, não. Ele mandou ir para o cenáculo, ficar reunido e orar, buscar o Senhor, até que do alto fosse revestido de poder. E o que é esse revestimento de poder? É capacitação para poder fazer a obra de Deus, né? E aí nós vamos observar que eles ficaram lá reunidos no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo de Deus, né? Para quê? A igreja do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo de Deus para se fortalecer, para poder ser cheia de poder, para testemunhar das grandezas de Deus, para testemunhar do poder de Deus, para poder pregar a palavra de Deus com autoridade, com firmeza, para confrontar o pecado, sabe? E persuadir as pessoas por meio do poder da palavra, né? E aí, a terceira coisa, depois que o Senhor nos chama, Ele nos unge, Ele aprova, Ele nos prova, para depois ser aprovado. Por isso que todo obreiro passa por processos, porque ele precisa ser provado para poder ser aprovado. Não é provado por homens, é provado por Deus, né? Tem até, às vezes, algumas pessoas abusadas que querem pôr os outros à prova, mesmo sabendo de processos que já está passando, com o intento de aprovar para o ministério. Mas quem aprova o ser humano, quem chama, quem unge, quem prova, quem aprova, é o Senhor do reino. É o dono do reino, né? E quando a liderança ela está na mesma fiação que Deus, ela tem discernimento, ela vê os processos que aquelas pessoas que são chamadas estão passando e observa se elas estão sendo aprovadas por Deus e automaticamente confirma o ministério da pessoa aqui na terra, né? Não fica esperando uma crucificação para depois aprovar para o ministério, não. Então tem pessoas que já foram aprovadas por Deus há muito tempo e que não é aprovada por homens. E tem muitos que são aprovadas por homens e que nunca foram aprovados por Deus. Então, obreiros precisa ser chamado por Deus, precisa ser ungido por Deus, precisa ser aprovado e aprovado por Deus e enviado por Deus também. É o Espírito Santo de Deus que faz todas essas coisas nas nossas vidas, né? E quem está aí, a liderança que está na fiação com Deus, ela entende o momento que a pessoa está sendo chamada, ela entende o momento que a pessoa está sendo ungida por Deus, ela entende o momento que a pessoa está sendo provada por Deus e ela percebe quando foi aprovada também por Deus. E automaticamente ela está na mesma fiação, ela envia, porque ela sabe que foi aprovado por Deus, né? Então nós vamos observar que tem alguns tipos de obreiros despreparados no reino de Deus que precisa ter isso em mente. Já vi muitos obreiros, não foram poucos, porque eu tenho 28 anos de caminhada com o nosso Deus. Então, eu já vi muitas águas passando por baixo da ponte. E já vi muitos obreiros falar assim, não estou preocupado não com... Vai embora 10 da igreja, Deus manda 30, manda 50. Esse obreiro não é aprovado por Deus.
esse obreiro, ele não entendeu ainda o valor de uma alma, né? Porque nós vimos o próprio Jesus Cristo falando, né, do pastor que deixou as 99 em segurança e foi atrás da que estava perdida, de uma que estava perdida. Se uma alma não fosse preciosa para o reino de Deus, Jesus não teria falado a respeito disso. E nós vimos exemplo desde lá do Antigo Testamento. Nós vamos observar que quando Elias estava na caverna, passando pelo processo lá dentro da caverna, que ele desejou até a morte, ele estava depressivo, ele falou, eu não sou melhor do que os outros, né? Mataram todos os profetas de Deus e só sobrou eu, e aí Deus fala para ele, não, você que está pensando, né? Estou assim, facilitando o linguajar para você entender. Então Deus pega e fala assim, não, Elias, ainda tem 7.000. Ainda conto com 7.000 profetas que não se curvaram diante dos Baalins, diante de Baal, né? Mas Deus, como ele tinha 7.000 que não tinha se curvado diante de Baal, ele poderia dizer, deixa Elias morrer lá na caverna. Foi ele que quis ir para lá, para a caverna mesmo, então deixa lá. Eu vou contar com esses 7 aqui que não se curvou diante de Baal e vou continuar a minha obra aqui, porque se um morrer, fica 7.000. Mas não, Deus ele foi ao encontro de Elias lá na caverna. Então o obreiro, antes de tudo, precisa ser humano. Precisa ter sensibilidade da parte de Deus e entender o valor de uma alma. Independente de ter sido o obreiro que se afastou da casa do Senhor, independente de ter sido um membro que faz parte, congregado ou que já é credenciado no ministério, Deus nos levantou para ir atrás e não deixar as almas perecer. Se Deus não abriu mão de Elias dentro da caverna, se Jesus no Novo Testamento falou que as 99 devem ficar lá em segurança sim, mas que tem que ir atrás de uma, o obreiro aprovado tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Se não tem a imagem e semelhança de Deus dentro de si, então nós precisamos rever esse conceito de obreiro na nossa vida, né? Porque carregar um título é muito bom, mas fazer jus o título que carrega diante de Deus é muito melhor, né? E a Bíblia diz que Deus ele vai pedir conta, né? Nós iremos dar conta das vidas que ele colocou sobre os nossos cuidados. Então é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Na outra live que eu fiz a respeito desse tema, nós, deixa eu ver aqui onde que nós ficamos. Nós ficamos sobre a postura da liderança em relação ao chamado dos obreiros, comissionar os obreiros para poder enviar. Né? Nós ficamos nisso. E qual é o critério? Como eu falei no começo da live, tudo no reino de Deus tem que ser na base da oração. Porque por meio da oração eu me conecto com Deus, eu me comunico com Deus e por meio da palavra ele responde, por meio da palavra ele fala comigo, né? Então tem que ter essa, sabe, essa conexão. Oração eu falo com Deus e por meio da palavra eu ouço Deus, né? Então, oração e palavra é a única maneira da gente se relacionar com Deus, né? E aí nós vamos observar lá no Antigo Testamento que Moisés, ele orou e Deus deu o novo obreiro para Israel, que foi Josué. Mas teve oração primeiro. Ele não chegou lá assim, unidunide, salame, mingue, sabe? E foi você que Deus escolheu, não. Ele foi para a oração. Ele foi conversar com Deus para ver quem era que Deus tinha preparado para poder estar à frente da nação de Israel. A responsabilidade era muito grande. Então hoje
Eu sempre falo assim, eu gosto muito desse trabalho de live pelas redes sociais, porque eu não tenho compromisso com o altar, eu tenho compromisso com vidas no reino de Deus. Então, hoje em dia, não todos, não estou generalizando, muitos estão preocupados com aparência, com o dízimo alto e com a oferta que entra. Mas o Senhor, Ele não aprova o obreiro por conta de dízimo, por conta de oferta. O Senhor, Ele aprova, tem que ser dizimista? Sim, porque isso é mandamento, isso é princípio, sabe? É ordenança da parte de Deus, faz parte da fidelidade nossa com Deus. Eu posso ser dizimista e às vezes nem ser salvo, né? Mas eu posso ser salvo sem ser dizimista, porque salvação não depende de dízimo. Então, todo obreiro precisa ser dizimista? Sim, precisa ser fiel na casa do Senhor. Mas muitos deixam de aprovar obreiros que Deus já chamou, que Deus já ungiu, que Deus já separou para o reino dele. E eu dizia no seminário, terça-feira, que às vezes o obreiro que está sendo provado por Deus para poder ser aprovado no ministério está numa prova tão grande que não tem condições nem de entregar dízimo, não tem condições de entregar uma oferta, porque está no processo, vivendo o processo. E aí, se está vivendo o processo, como que vai entregar dízimo? Como que vai ser aprovado pelo homem aqui embaixo se o homem olhar só por essa ótica? Então precisa estar em conexão e fiação com Deus por meio da oração para poder entender a hora de separar alguém para o ministério, para poder trabalhar no reino de Deus. E aí nós vamos ver um segundo exemplo que foi de Jesus, quando ele orou antes de escolher os apóstolos. Jesus não saiu escolhendo assim sem primeiro orar, não. Ele foi orar primeiro para poder Deus ajudá-lo na escolha dos apóstolos, né? Os apóstolos também, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles seguiram o exemplo de Deus, eles seguiram o exemplo de Jesus também. E os apóstolos, eles oraram a Deus para que desse um substituto no lugar de Judas. Né? Eles não chegou assim, sabe? Não, eles oraram primeiro. E depois foi que eles escolheram Matias, né? Mas mediante a direção de Deus. E aí nós vamos observar que a igreja também orou e o Espírito Santo, e continua até os dias de hoje. E o Espírito Santo comissionou obreiros para a sua seara. E o Espírito Santo continua comissionando até os dias de hoje. Então, de repente, você que está assistindo nessa noite, né, Elisana? Glória a Deus. Você que está assistindo nessa noite, de repente você tem um chamado da parte de Deus para poder desbravar no reino de Deus, né? O Senhor conta contigo na seara dele. E eu costumo sempre falar que obreiro não se faz na terra. E não é legado familiar, não. Não é. Obreiro se faz no céu. Então, não é porque o meu filho é filho de pastora, é filho de pastor que é obrigado a ser pastorzinho. Não, né? Então, ser obreiro, ser ministro, não é ser fabricado em um instituto teológico também, não. Podemos cursar bons institutos, glória a Deus, boas universidades, louvado seja o nome do Senhor. Porém, para ser obreiro, tem que ser chamado por Deus. Ser aprovado na terra não quer dizer que foi aprovado no céu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para escolher, para separar os obreiros do Senhor, para poder, às vezes, a gente separar alguns para trabalhar e ao invés de trabalhar, começa a dar trabalho, né? Quando a gente escolhe pessoas sem direção de Deus, ao invés de trabalhar no reino de Deus e dar as mãos com a liderança, a paz, Elisana, que Deus te abençoe. Então, o que acontece? Por que tem tanto obreiro problemático? Que ao invés de ajudar a liderança da igreja do Senhor, tá dando trabalho lá, tá perturbando aqueles que estão querendo trabalhar, né? Porque não foram preparados, porque foi aprovado aqui na terra, mas não foi aprovado lá em cima.
Então, por isso que a liderança precisa estar atento nesses detalhes. Ser obreiro ou ministro não é uma profissão ou um emprego social, como, por exemplo, o caso de juízes. Eu não sei se vocês já leram, a paz de que Deus te abençoe. Eu não sei se vocês já leram no livro de Juízes, capítulo 17. Depois vocês dão uma lidinha lá, ou anota aí no bloquinho de vocês, do 7 ao 10, de um levita lá da tribo de Judá, que apareceu lá para um homem chamado Mica, e Mica ofereceu umas peças de roupa, prata e ouro para ele, e ser o sacerdote, a paz de Jason, que Deus te abençoe, filhote. E aí Mica constituiu aquele levita como sacerdote da casa dele. Levando em conta, lembrando a vocês, que a época de Juízes era um período que o povo de Israel estava vivendo do jeito que cada um achasse bem viver diante de Deus. É uma coisa de doido. Se você ler antes dessa referência que eu estou dando para vocês aqui, de Juízes 17, vocês vão ver que Mica tinha ídolos, a mãe de Mica também. Era um período que eles estavam é, agindo com leviandade diante de Deus. Horas estava servindo aos Baalins, horas estava fazendo oferendas e queimando incenso aos deuses nos montes. Aí, quando o negócio apertava, eles corriam e clamavam ao Senhor, o Senhor ia e socorria. E era uma coisa assim de doido. Mas o certo é que não se faz obreiro como Mica fez lá em Juízes, não. Chega e fala assim, ó, eu vou te dar um salário gordo para você dirigir essa igreja. Ei, não é desse jeito, né? Não é desse jeito, não. Precisa ser chamado por Deus, precisa ser ungido por Deus, precisa ser provado, será aprovado e depois enviado, né? Porque senão não aguenta. Aí, ao invés de a gente ter um obreiro de pé conduzindo uma igreja, a gente vai ter um morto lá nas trevas, porque não vai aguentar o peso, a guerra espiritual, os problemas. Porque para resolver problema, para poder conduzir o ser humano, tem que ter sabedoria da parte de Deus. Porque se não tiver, vai parar na psiquiatria, gente. Ser pastor é isso. Sabe, ser obreiro do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, é ter que andar assim, ó, em conexão com Deus o tempo todo, porque senão o diabo engole a gente vivo. É ter que buscar sabedoria todos os dias da parte de Deus para poder conduzir o rebanho dele, para poder fazer visita para as vidas que estão precisando de uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus para poder obter vitória. Né? Então precisa estar muito bem preparado, não pode ser desse jeito, desse levita que veio da tribo de Judá e que se vendeu para Mica para poder ser um sacerdote lá na casa de Mica. Né? Era um doido contratando outro. Né? E aí nós vamos observar como que nós vamos saber se um obreiro ele é ungido por Deus. Eu fiz algumas considerações aqui que eu comentei na outra live. Que assim como as máquinas precisam de óleo para poder, a engrenagem das máquinas, ou até mesmo de automóvel, fluir muito bem, para aquele que irá usar, assim é o obreiro na casa do Senhor. Por que tem tanto obreiro problemático? Porque está faltando óleo, está faltando unção da parte de Deus. Né? A oração do obreiro está sendo 5 minutos. 5 minutos não se enche da presença de Deus. Não se enche do Espírito Santo de Deus. Eu brinquei com os alunos na escola bíblica na quarta-feira, falando o seguinte, que antigamente Moisés subia para o monte, passava 40 dias e 40 noites conversando com Deus, não era cantando corinho de fogo, não. Né? Eu dizia para eles que eu sou de um tempo que a gente subia para o monte e passava 1 hora com a cara no pó, literalmente e espiritualmente, buscando a face do Senhor, até que a glória de Deus descia no monte. Hoje em dia, o povo sobe para o monte, tira 10 minutos de oração e canta 90 corinhos de fogo, gente. Corinho de fogo canto na igreja.
Eu subo no monte para conversar com Deus, para me encher da presença de Deus, para me encher do Espírito Santo de Deus, para quando eu descer de lá. Por que Moisés descia que quando o povo olhava para ele, né, ficava todo assim, porque refletia a glória de Deus no rosto de Moisés? Porque ele passava era 40 dias e 40 noites conversando com Deus. Não era uma hora igual a gente, não. Que a gente passa uma hora lá e já acha que tá abafando. Abafando, sabe? Acho que já tá arrasando, que já tá morrendo afogado no oceano do Espírito. E pra gente morrer afogado no oceano do Espírito, filho, precisa de muita conversa com Deus. Né? Uma hora é muito pouco. Então, às vezes tem obreiros problemáticos na casa do Senhor, porque falta óleo, igual as máquinas, igual os carros, sabe? Tá tudo travando por falta de unção. E quando trava, começa a contenda, começa o tititi, começa o mimimi dentro da casa do Senhor. Briga por causa de um copo descartável. Briga porque o obreiro deixou de jogar, de recolher o papel de lá do lixo do banheiro e colocar lá. Briga por tudo. Sabe? Obreiro cheio de Deus, primeira coisa, ele é manso, ele é sábio. Ele não cria contenda, sabe? Ele não vive procurando pelo em ovo para poder contender com os outros, né? Então nós precisamos da unção, da graça da parte de Deus, precisamos ser cheio de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo não fica de mal com o outro obreiro, não. Não fica sem falar, não fica pirraçando o outro, não. Quem é cheio de Deus, né, vive em paz e em harmonia com todo mundo, né? Lá em Hebreus fala seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Às vezes tem pessoas, tem obreiros na casa do Senhor que parece que está no campo de guerra literalmente, ao invés de ser espiritualmente. Está parecendo um lampião com a cartucheira na mão. Tá sempre na defensiva, o outro não pode falar nada. Se o outro passou preocupado com a rotina ali, esqueceu de dar a paz, pronto, já é motivo para dizer que a irmã Maria passou por ele, nem me viu, não me deu nem a paz, nem me cumprimentou. Às vezes o obreiro está tão preocupado em deixar a água do preleitor lá bonitinha, de deixar as cadeiras limpas, de deixar tudo arrumado, de não faltar nada. Está tão preocupado com o trabalho, com a rotina ali no reino de Deus, preocupado com a intercessão, preocupado olhando para as pessoas para ver se tem alguém necessitando de um socorro antes do final do culto. O obreiro mimimi está preocupado a irmã Maria da paz, gente, porque senão se desvia. Então, o obreiro despreparado é isso, sabe? Ao invés de trabalhar, dá trabalho na casa do Senhor. Por isso que há necessidade de ser ungido por Deus. Porque se não for ungido por Deus, ao invés de trabalhar, vai dar trabalho mesmo. E aí, já viu como que o negócio fica feio, né? E a unção da parte de Deus, ela precisa ser renovada. Tem gente que está vivendo de unção lá do passado. Né? Eu era uma benção, fazia visita, fogo caía, Deus operava milagre. Operava, mas o Deus que operava lá na tua vida não é o mesmo que continua nos dias de hoje? Né? O mesmo Deus, o Espírito Santo de Deus não mudou, gente. Continua, o poder de Deus está disponível para todos os seus. Né? Então a unção precisa ser renovada. Vocês observam que um carro, depois que ele tem a quilometragem certa, e Deus faz as coisas materiais para poder comparar com as espirituais, para a gente entender como é que o reino dele funciona. Né? Então tem carro que tem uma validade lá para o óleo dele, e daqui a pouco você vai lá no posto, o moço do posto pega aquela varetinha e faz o teste lá. Se tiver queimado, meu filho, tira, porque senão vai fundir o motor. Precisa trocar o óleo. Então a gente não pode ficar vivendo de uma unção do passado a vida inteira, não. A gente tem que se renovar na presença de Deus. Né? O Senhor tem coisas novas para o seu povo. Então eu comentei alguma coisa aqui. Depois do óleo, o carro precisa de gasolina, a energia que é a energia que faz andar. O óleo divino é o Espírito Santo, unge, suaviza, lubrifica e dá poder na obra de Deus. Então o obreiro tem que estar na estação de serviço em Jerusalém, ou seja, na igreja buscando, ou na sua casa, no seu quarto, se enchendo da presença de Deus, para poder não ser aquele obreiro que dá trabalho, ao invés de trabalhar, né? Então, assim como o veículo precisa trocar de óleo,
né, depois de uma certa quilometragem, a gente também precisa renovar, buscar sempre uma unção nova da parte de Deus. A Di está falando aqui, digo que adultos estão como espírito de Peter Pan. Isso. Tem pessoas que estão, igual o apóstolo Paulo falou, o irmão Edilane. O apóstolo Paulo falou que tinha obreiros, tinha pessoas que lá na igreja de Corinto que já era para ser mestre, mas ainda continuava no leitinho, sabe? Porque se desse uma comidinha mais forte, ele morria, né? Tá lá, ó, já tem idade de ser um PhD na palavra de Deus, de ser mestre, e quer ouvir a palavra que ele quer. Ele quer que Deus mande o cardápio dele. O crente mimimi é desse jeito. Ele só quer ouvir aquilo que é bom para ele. Ele não quer ouvir correção da parte de Deus, porque é perigoso ele se desviar. Então, uma correção para esse tipo de obreiro, para esse tipo de cristão, vou dizer, no geral, correção para eles é como se fosse uma feijoada, um mocotó para uma criança que está no berço. Ia morrer suado. Não ia aguentar o mocotó, não ia aguentar a feijoada, ia cair duro lá, ia ter que ser sepultado. Então tem pessoas que estão na casa do Senhor desse jeito, querendo comer miojo a vida inteira, querendo comer papinha a vida inteira. É a síndrome de Peter Pan. Não quer crescer. E aí a liderança tá pelejando ali para ver se cresce. Mas continua no jardim da infância e faz birra, porque quem vive no jardim da infância vive de birra, vive de picuinha, vive de pirraça. É um horror, sabe? É um horror. Mas observa que todo ser humano passa pelo jardim da infância. Passa sim, pastora. E eu sei que passa, como pastora eu sei que passa. Mas a gente não fica no jardim da infância a vida toda, não, gente. A gente sai do prézinho, do berçário, vai pro maternal, vai pro pré-1, pré-2. E aí Deus vai nos evoluindo, sabe? Nos subindo de nível. Daqui a pouco a gente tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Deus vai nos provando, aprovando, provando, aprovando, provando, aprovando. E nos coloca aí daqui a pouco a gente já está no nível que o apóstolo Paulo queria, como mestre. Na casa do Senhor e mestre não se contenta com miojo, mestre não se contenta com papinha. Mestre quer mocotó, mestre só sustenta com alimentação sólida, né? Glória a Deus. É isso mesmo, Di. Tem pessoas que querem ser tratadas como crianças e ficam chamando a atenção. Infelizmente. E criança é bem desse jeito, principalmente aquelas que estão no jardim da infância, elas fazem de tudo para chamar a atenção dos adultos. Nem que seja com briga, nem que seja beliscando o outro amiguinho, nem que seja cutucando, nem que seja assim, sabe? Fazendo birra. Gente, eu já tive aluno, porque eu sou professora também, né? E eu já tive alunos que eu tava lá na lousa escrevendo. Gente, isso acontece no mundo espiritual. Vai vendo se não acontece. Eu tava lá na lousa. Tava lá na lousa escrevendo, enquanto eu estava de costa, ele estava mostrando a língua para o outro, pirraçando. Aí quando eu virava para frente, ele fazia cara de bonzinho. Vocês não têm noção. No reino de Deus é assim? Também. Gente, tem hora que eu fico assim observando o povo de Deus, falo, como diz o meu bispo, sangue e fogo, sabe? Tá igualzinho no jardim da infância, mostrando a língua enquanto a liderança está com as costas viradas. E quando a liderança vai para pegar no pulo, ela ou ele vira aqui e faz de conta que é o melhor no reino de Deus. Pasmem vocês. Mas Deus, ele sonda os corações, ele vê todas essas coisas e ele coloca cada um no centro da vontade dele, ou seja, no seu devido lugar. Glória a Deus. As pessoas que eram ungidas lá no Antigo Testamento, é, é isso mesmo, Jesus, sangue e fogo. Lá no Antigo Testamento, eram os sacerdotes. Só existia três classes de pessoas que eram ungidas lá no Antigo Testamento: sacerdote, rei e profeta. Eram esses três tipos, essas três classes de pessoas que recebiam a unção, que eram ungidos lá no Antigo Testamento. E aí, eu quero, se vocês não sabem, eu quero dar uma boa notícia para vocês, que nós, como
A igreja do Senhor, nós temos essas três incumbências. Porque rei é o quê? É aquele que governa, certo? Se é o rei que governa, Deus escolheu a igreja dele para governar aqui na face da terra, né? A maior autoridade governamental na terra não é Bolsonaro, não é Joaquim não sei das quantas lá de Israel, não é presidente, não é rei, não. A maior autoridade constituída por Deus na face da terra é a igreja. Só que a igreja não valoriza isso. A igreja não, às vezes, a maioria não faz jus ao título que ela carrega. Então, reinado é isso. Nós fomos chamados para reinar. Então, observa que a igreja existe a incumbência de rei, de sacerdote, né? Que é interceder. Antigamente o sacerdote intercedia, né? Era mediador entre Deus e os homens. O papel da igreja é esse também, apresentar Deus para os homens que não conhecem a Ele, como sacerdote, o sacerdócio da igreja. E nós somos sacerdotes, costumo sempre falar, nós somos sacerdócios do Deus Altíssimo. Lá na carta de Pedro, ele diz que a igreja é considerada uma nação eleita, um povo adquirido, né? E nós somos reis, sacerdotes e profetas. Por que profeta? Porque Deus nos escolheu para proclamar o evangelho, para profetizar na vida das pessoas. Então, essas três classes de pessoas que recebiam unção lá no Antigo Testamento, essas três funções estão na vida da igreja nos dias atuais, né? Então, por isso, nós precisamos de uma unção mais do que nunca na presença do Senhor, porque nós temos três papéis incumbidos dentro de nós. Nós temos o papel de reino, de governo, de mordomo, de representante de Deus aqui na face da terra. A igreja é embaixatriz do reino dos céus, né? A igreja é sacerdócio do Deus Altíssimo e a igreja está como profeta, como boca de Deus aqui na terra também. Então nós vimos que a unção no Novo Testamento, Jesus como sendo filho de Deus, ele não iniciou o seu ministério sem antes receber primeiro a unção do Espírito Santo, né? Ele foi buscar. Pode observar que ele recebeu o batismo, João batizou ele e o Espírito de Deus conduziu ele ao deserto. E ele foi, não foi só para ser tentado pelo diabo, não. Ele foi ser cheio da unção, porque apesar dele ser filho de Deus, dele ser o Deus Filho, ele veio 100% homem e ele precisava da unção do Espírito Santo de Deus, né? Então Jesus, ele não começou o ministério sem antes ser ungido pelo Espírito Santo. E essa referência está lá em João 1,32, em Lucas 4,18, Salmos 45, versículo 7. Eu vou repetir porque pode ser que alguém esteja marcando no seu bloquinho aí, no seu caderninho. João 1,32, Lucas 4,18, Salmo 45, 7. Então, os apóstolos também e a igreja receberam também a unção divina. Foi em Atos 2, quando o Espírito veio para revestir a igreja, e aí deu continuidade o derramamento do Espírito Santo, porque não foi só para o dia dos apóstolos, não, é até os dias de hoje. Jesus, ele foi profeta, ele foi rei e continua sendo, né, sobre as nossas vidas, e ele também sacerdote. O obreiro para ser aprovado por Deus. Como que eu sei também que eu sou aprovado por Deus? Na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 2 e versículo 15, ele diz de que maneira que é um obreiro aprovado. Ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus. 1 Timóteo, leia lá depois, marque aí no seu bloquinho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, aprovado significa admitido, olha que chique, tudo isso por Deus, viu? Admitido, habilitado, alguém que passou pela prova como alunos. Pode ver que
Os apóstolos, primeiro eles foram discípulos, para depois eles serem apóstolos. Então, a gente, para poder ser obreiros na casa do Senhor, nós precisamos ser alunos e aprender de Deus primeiro, com a palavra de Deus primeiro, ser provado por Deus e ser aprovado como alunos, para depois exercer o papel. Nesse caso, o aluno, para ser aprovado, tem que se esforçar nos estudos. É isso que eu falo. O obreiro tem que comer Bíblia de dia à noite. Como diz Josué lá, medite na lei de dia e de noite. Tenha esse cuidado de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Então nós vamos ver que nós temos muitas vezes que meditar na palavra de Deus, né, Jason e de... Eu sei que vocês fazem isso até altas horas da noite, pesquisar até altas horas da noite. Então, não basta a gente ser chamado, não basta a gente ser ungido, é preciso ser aprovado por Deus. Olha que coisa mais linda. Então, não basta a gente ser chamado por Deus, ser ungido, nós precisamos ser provado e, acima de tudo, aprovado pelo Senhor da Seara. Aí eu vou concluir aqui, porque daqui a pouco a gente vira vigília, né, gente? Bom, mas nós já começamos um pouquinho tarde também. Mas eu já vou concluir aqui, no último slide que eu preparei. Sinais de obreiro aprovado. Guarda aí, gente, pelo amor de Deus. E se você tem o chamado, entra por esse caminho, para você ser muito bem sucedido. Muito bem sucedida. Sinais de obreiro aprovado. Primeiro, vida de constante oração, que eu já antecipei aqui para vocês. Obreiro que ora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e acha que está morrendo afogado no espírito. Ah, meu pai. Né? Primeira vez que o diabo bateu o pé, você vai sair correndo. Então, se encha de Deus. Se relacione com Deus por meio da oração, por meio da palavra, por meio da santificação. Então, primeiro, o obreiro precisa ser, sabe, constante, viver uma vida de constante oração. Precisa ser santificado. O que é santificado, pastor? É ser separado. É ser um obreiro que viva separado do sistema corrupto, que às vezes tem adentrado até em muitas igrejas. A corrupção tem entrado. O obreiro aprovado por Deus precisa ser separado, precisa ser santificado, não se envolver com embaraços dessa vida. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória agora que o obreiro da casa do Senhor precisa tomar um cuidado muito grande, principalmente aqueles que presidem. Precisa tomar um cuidado muito grande de ouvir mais e falar menos. Sabe por quê? Porque quando o obreiro que fala demais, principalmente aqueles que estão na frente da guerra, que está na linha de fogo, como diz, no fogo cruzado, precisa tomar cuidado com o que fala para poder depois não ser refém de alguém. Né? Tem que tomar cuidado com o que faz e com o que fala, para depois não se tornar refém dos outros. A paz, baixinha. Janete, Deus abençoe. Então, primeiro, nós precisamos, como obreiro, ser constante, viver uma vida constante de oração, ser santificado na presença do Senhor, se apartar de tudo que é embaraço, que traga escândalo para o reino de Deus. Porque se nós não vigiarmos as nossas palavras, as nossas atitudes, ao invés de trazer as pessoas das trevas para a luz, põe o povo para sair da luz e correr para as trevas e dizer, crente desse jeito, eu não quero ser não. Prefiro ficar lá onde eu estava ou continuar lá onde eu estou, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para nós, como obreiros, não nos tornarmos refém de pessoas que às vezes estão infiltradas ali, com a mente influenciada por Satanás, só para causar escândalo no reino de Deus. Depois, tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Manejar vem de espada. É uma palavra que lembra espada. A palavra de Deus, ela é considerada como espada de 2 gumes. Então, você tem que saber manejar muito bem ela. Porque se você não souber manejar, tá perdido, tá perdida.
E depois nós temos que ter sensibilidade para lidar com as pessoas. As pessoas que vão para a igreja, isso é muito sério, amados. As pessoas que vão para a igreja, a maioria não vão porque ama a Deus de paixão e então eu vou para a igreja porque eu amo a Deus, eu quero servir a Ele. Não. As pessoas vão porque estão sofrendo. As pessoas vão porque estão feridas. As pessoas vão porque estão lá no fundo do poço. Ou estão num poço quase sem fundo. Então, essas pessoas estão precisando de ser tratadas, estão precisando de ser amadas, estão precisando de ser tratadas com empatia. E obreiro na seara do Senhor tem que ter essa sensibilidade, sabe? Não receber as pessoas com cara de delegado, as pessoas chegar e dar boa noite, dar a paz. Só falta dizer assim, quando as visitas chegaram, quando as pessoas chegaram, boa noite só se for para você, sabe? Não, nós temos que ter a sensibilidade de que aquelas vidas que estão entrando pelas portas da casa do Senhor estão feridas, estão magoadas, estão sofrendo, estão debilitadas emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente e, por que não dizer, fisicamente. E que precisam do nosso abraço, precisam do nosso acolhimento. Se fosse para poder dar de cara com mais um delegado, uma cara de delegado confrontando a situação dela, ela ficaria lá fora no mundo. Então, Deus sempre envia vidas para obreiros que estão preparados, cuidar, ajudar, sabe, fazer igual o samaritano, colocar remédio nas feridas, levar para estalagem, cuidar, sabe? Se porventura você gastar um pouquinho a mais do que daquele limite que você tem, pode ficar tranquilo. Todo trabalho de obreiro na casa do Senhor tem uma recompensa. O bom samaritano falou assim: olha, pode. Glória a Deus. É como se Jesus dissesse assim: pode se dedicar aos meus filhos. Sabe? Faça tudo com amor, porque quando eu voltar eu vou ter recompensa. Deus, ele não é um ser, sabe, amados, que vê o trabalho da gente na obra do Senhor, na obra dele, e que ele faz vista grossa para o nosso esforço, não. A nossa obra tem uma recompensa no reino dele. Então, cuide bem daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque além do Senhor pedir conta para nós, o Senhor vai galardoar, o Senhor vai ter recompensa para nós. Então, se a gente gastar um pouquinho a mais daquilo que a gente não suporta, que a gente diz, Senhor, não estou aguentando, o Senhor, ele não vai nem esperar você ir para a eternidade para poder lhe galardoar, não. Ele vai te fortificar na graça dele aqui, ele vai te dar sabedoria, ele vai te manter de pé, ele vai... Enfim, ele vai te capacitar de maneira que você cuide daquelas vidinhas que ele está enviando para a gente cuidar. Glória a Deus. Porque se uma vida não está sendo bem cuidada na nossa casa, se eu vou falar com a minha amiga Janete, porque eu tenho intimidade, a Edilane também, o Jason tem essa intimidade para poder falar isso. Se eu for na casa do meu amigo, da minha amiga, e eu ser maltratada, nunca mais eu volto. Glória a Deus, aplica isso no reino de Deus. Se a gente vai para a casa do Senhor e tá indo procurar sarar as nossas feridas, curar a nossa dor, nosso emocional, nosso psicológico. Se a gente não encontrar um especialista que vem de encontro com a nossa necessidade, a gente vai procurar em outro lugar. Se eu estiver precisando de um psicólogo e eu procurar aqui em Caieiras, no meu convênio não ter, eu vou correr para São Paulo. Glória a Deus. O Senhor vai falar ou está falando com alguém aqui, por meio dessa live. Então, às vezes a gente não entende porque que entra tanta gente pela porta da frente da igreja e sai pelas portas do fundo. É porque não está sendo bem tratada. É porque a dor dele continua do mesmo jeito. É porque o emocional dele continua do mesmo jeito. O psicológico dele continua do mesmo jeito. A dor da alma dele continua do mesmo jeito. Porque não tem obreiro preparado para isso.
E aí ele entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos chorando e vai procurar um especialista em outro lugar, sabe? Então o obreiro do Senhor tem que ter essa sensibilidade de cuidar das almas que o Senhor está mandando para nós. Às vezes o Senhor tem uma promessa de nos colocar numa obra com 10 mil, 20, 30 mil pessoas. Mas se eu não tenho capacidade de cuidar nem de 300, nem de 100, nem de 50, quando é que o Senhor vai cumprir a promessa? Quando tiver especialistas preparados para acolher essas vidas. Porque Deus não vai mandar as vidas feridas para a gente acabar de matar. Deus ele vai mandar para especialistas que estão preparados para cuidar do psicológico, para cuidar do emocional, para cuidar até mesmo do físico, sabe? Porque Jesus falou curai os enfermos. Então, nós temos que colocar as mãos, orar e ter a certeza de que Deus irá curar os enfermos. Não só os enfermos no físico, mas os enfermos na alma, no espírito, sabe? Psicologicamente. E acima de tudo, eu encerro aqui. O obreiro tem que amar a Deus e aquilo que ele faz. Não tem como fazer a obra de Deus sem amar a Deus. E sem amar a sua palavra, como eu li um versículo aí. Não tem. É impossível a gente fazer um bom trabalho, ser um bom especialista para cuidar das almas que o Senhor envia para nós, se a gente não amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama tudo que vem da parte dele. A gente ama trabalhar para ele. Ainda que a nossa dor, eu costumo sempre falar que a gente como obreiro, às vezes a gente guarda a nossa dor. Ai, gente, eu sou chorona. E aí, a gente começa a chorar e já viu, né? O negócio pega. Então, a gente precisa amar a Deus acima de tudo e a sua palavra. Não tem como a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama a palavra dele. Se a gente não quer compromisso com a palavra dele. Obreiro que não tem compromisso com a palavra, que não quer saber. Tem aqueles que já acham que sabe demais. Então, se acha que sabe demais, vai para ajudar aqueles que sabem de menos. Pelo amor de Deus. Que não pode ficar na zona de conforto e ainda criticando quem está fazendo. Se você se acha mais qualificado do que aquele que está se colocando na brecha para fazer, então vá e ajude, compartilhe o teu conhecimento. Não fica por trás dos bastidores criticando que o Senhor colocou lá, que se dispôs a fazer. Às vezes não está nem tão preparado, mas a boa vontade, o amor por Deus e pela sua obra é tão grande que ele se lança lá. Aí o doutorzão, sabe? O PhD fica lá por trás dos bastidores só criticando, olhando, assistindo para ver se vai falar alguma besteira. Já que você sabe estar no nível de PhD e de mestre, então vai para a linha de frente e ajuda quem sabe menos, pelo amor de Jesus Cristo. Porque Deus, ele trata conosco até nisso, né? Temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes no reino de Deus. Deus precisa de obreiro e de mestres de PhD, precisa sim, mas que trabalhe, não que dá trabalho. Glória a Deus. Amados, o obreiro, para ser aprovado, ele tem que ser... eu fiz uma tabelinha aqui para encerrar, de equivalências. Vocês já viram que Deus, ele nos prova nas nossas obras, né? Se não me engano, 2 Timóteo 4,7, se não me engano, gente. Vocês dão uma olhadinha aí. Fala sobre os tipos de provas, como nós vamos ser provados para poder ser aprovado. Então, se a nossa obra equivale a ouro, eu fiz uma comparação ao ouro, é a justiça divina. A prata, a redenção de Cristo, e a pedra preciosa é um testemunho sólido. Agora, se for madeira se trata do orgulho humano. Obreiro cheio de orgulho, misericórdia, sangue e fogo, né? Precisa nascer de novo. Se for feno, é interesse humano. Não faça a obra de Deus por interesse humano,
porque não vai ter êxito no reino de Deus. O máximo que pode acontecer é Deus tratar contigo, comigo, e trazer para o centro da vontade de Deus, mas depois de tratar. Então, nunca faça a obra de Deus por interesse humano. Não seja orgulhoso. Não faça a obra de Deus com orgulho humano. E existe também a folhagem, né, que é o feno, que é a vanglória. A folhagem, se passar pelo fogo de Deus, já queima tudo. Então, ó, folhagem, feno e madeira, passou pelo fogo, passou pela prova, queima tudo, gente. Que é o quê? Vanglória. Fazer a obra de Deus começar a se vangloriar. Fazer a obra de Deus por interesse humano. E fazer com orgulho. Aí quando Deus vem, passa no crivo, aí pega fogo e não sobra nada. Mas se a gente fizer a obra de Deus com justiça divina, pensando na redenção de Cristo, né? Apresentando a redenção de Cristo, né? Representando a prata e a pedra preciosa, como ter um testemunho sólido diante de Deus e dos homens, primeiramente de Deus e depois dos homens, como diz a juventude, lacrou diante de Deus. Deus, ele vai confirmar tudo aquilo que você colocar as mãos. Deus irá te honrar onde você colocar a planta dos seus pés. Agora, não faça a obra de Deus equivalendo a madeira, feno e folhagem, não, porque daí quando Deus passar pelo crivo, quando passar pelo fogo, não sobra nada. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão aí do outro lado, tá? Nem todos aparecem aqui o rostinho para poder estar relembrando, mas eu quero agradecer todos, né? E vocês que puderem, compartilhe esse estudo com outras pessoas, porque o que mais tem é obreiro precisando de um estudo desse para poder se posicionar diante de Deus e parar de dar trabalho para os seus pastores, para a sua liderança. Gente, eu tenho visto cada tipo de obreiro na casa do Senhor. Não onde eu congrego, porque eu ministro por aí, dou palestra, enfim. E eu tenho visto cada tipo de obreiro que a igreja antigamente, quando ela ia falar com as autoridades eclesiásticas da casa do Senhor, eu dizia outro dia na escola bíblica, era um temor, uma consideração, um respeito tão grande. Eles viam os obreiros como alguém representante de Deus na terra, que é isso que nós somos. Representantes de Deus na terra. Nós representamos o reino de Deus. Então, antigamente era assim, as pessoas olhavam para um pastor, para uma autoridade eclesiástica, né? A paz, irmã Isabel. Então, olhava para a gente primeiro com temor da palavra de Deus, com temor a Deus, com consideração, com respeito. Gente, pasmem vocês, eu já vi obreiro desacatando a autoridade máxima da casa do Senhor, dando grito, parecendo que estava falando com o vizinho dele, parecendo que estava, sabe, falando com o escravo dele, sabe, com o servo dele. Isso é falta de temor a Deus e às vezes até de vergonha na cara, sabe? Falta de respeito, enfim, falta de educação, né? Se observa que são obreiros que não estão preparados, que se não consegue respeitar uma autoridade eclesiástica, a liderança que está presidindo, que está doando a sua vida em favor do rebanho, se não consegue respeitar, vai respeitar Deus, gente, que nem vê, só sente, né? Se é que sente esse tipo de gente, sente a presença de Deus. Porque se sentisse a presença de Deus, temeria, né? Então, enfim, eu já agradeci vocês, vamos orar. Nos despedindo nessa noite. E eu gostaria, eu vou lançar um desafio aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem. Pode colocar aqui quando vocês terminarem aqui, quando nós terminarmos o estudo. Pode colocar aí, pastor, eu gostaria que você desse um estudo a respeito disso, porque eu ainda tenho algumas dúvidas. Coloque. E aí, dependendo da quantidade de temas sugestivos que vocês darem, eu faço um sorteio e aí a gente vai ministrando todos os temas que vocês sugerirem aqui, tá bom? Eu aguardo vocês. E também vou colocar disponível
no meu Facebook para poder alguns temas para poder vocês votarem. E aquele que for mais votado, a gente vai seguindo em sequência aqueles que foram mais votados até o último que foi menos votado, tá bom? Mas eu vou te procurar tirar a dúvida de todo mundo. Então, vocês que estão aqui, pastora, eu tenho dúvida a respeito disso aqui. Vê aí qual é o tema que encaixa e traz um estudo para poder entender mais sobre isso, que eu vou ter o imenso prazer de ensinar vocês, de transmitir o pouco que Deus já me ensinou. Tá bom, meus amores? Então vamos orar agradecendo o nosso Deus. Papai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu aqui, Pai. Obrigado por essas vidas que o Senhor colocou nessa noite para assistir, aqueles que ainda irão assistir também, Senhor. Meu Deus, que as vidas que visualizarem esse estudo, que possam ser abençoadas, que possa ser edificada, Senhor, por meio da Tua palavra. Que cada vida, Senhor, venha se posicionar no Teu reino para o chamado, que já sente que é chamado. Que venha se posicionar, se preparar, Senhor, porque não basta, Senhor, o chamado o Senhor tem, mas às vezes nós não nos posicionamos, nós não buscamos. Porque o que é para o Senhor fazer, o Senhor faz. Mas o que compete a nós, somos nós que temos que fazer. O Senhor não vai orar no nosso lugar. Somos nós que temos que orar. O Senhor não vai ler a Bíblia para nós. Somos nós que temos que ler. Somos nós que temos que procurar entender qual é a tua vontade para a nossa vida. E tudo isso, essas diretrizes, nós só vamos encontrar por meio da tua palavra. Então eu quero te agradecer por cada um que aqui está, por aqueles que ainda irão assistir. Toma nas tuas mãos, Senhor, e que esse estudo sirva, Pai, de alicerces para muitas vidas, para muitos obreiros na tua casa. É o que eu quero te pedir e desde já eu já quero te agradecer, Pai. Eu quero clamar por cada vida. Teve alguém aqui que pediu oração, Senhor, e o Senhor sabe quem foi. O Senhor conhece pelo nome, porque o Senhor conhece o nome de cada um de nós. O Senhor sabe do nosso endereço. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe também. Então vai ao encontro dessas vidas, de todos que aqui estão nesse momento, inclusive dessa que pediu oração. Vai de encontro, conceda a vitória que essa pessoa está pedindo, Senhor. Só o Senhor sabe, porque eu não sei. E só o Senhor tem o poder também de dar a vitória, porque eu não tenho esse poder. O único poder que eu tenho é de te clamar, é de interceder diante do Senhor em prol dessas vidas. Então que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um, para a glória e louvor do teu santo nome. E desde já queremos te agradecer em nome de Jesus. Meus amores, que Deus abençoe. E eu vou estar preparando para o próximo tema de sábado que vem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ah, e só lembrando que a semana que vem vai ter um culto dos jovens. Hoje eu comecei um pouco tarde, não deu para eu ir no culto na minha igreja, porque eu estava preparando para concluir esse estudo. Mas eu entrei na live e eu deixei para começar um pouquinho mais tarde, para que vocês pudessem participar da live do nosso culto, sem se preocupar em vir assistir, ficar dividida entre duas lives, sabe? Porque é até antiético e falta de educação isso. E sábado que vem a gente vai ter um culto dos jovens, é com os jovens, né? Mas é para toda a igreja. E vai ser um culto black, né? E estará ministrando o pastor, o evangelista, acho que é evangelista Fagner, uma bênção, muito abençoado mesmo, ministro da palavra de Deus, cheio de Deus, né? Então ele vai estar ministrando. Vocês são convidados da Quinta IEQ, né, para estar participando desse culto. E nesses dias que tiver, sábado, que tiver cultos, eu vou procurar fazer ou nesse horário que eu estou fazendo agora, ou um pouquinho mais cedo durante a tarde, tá bom? Para poder não interferir nos trabalhos da obra na casa do Senhor, né? Onde eu congrego. E eu preciso participar também, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e que vocês tenham uma noite de sono reparadora para a glória e louvor do nome do Senhor. Beijo.